Tá vendo a tela? Tá? Eu dividi da seguinte forma, ó. Isso daqui representa para nós nos últimos 10 anos, tá? De 2015 até 2024, né? Até o ano passado. Para cada área, quantas questões apareciam em cada um dos vestibulares que você citou que seriam importantes para você, para a gente poder revisar, certo? E aí eu coloquei o total de questões que teve em cada uma das áreas, né? Obviamente, mecânica e eletricidade se destacam como sempre, né? A UFO, que é o primeiro vestibular que a gente tem ensinado a mudar, ela colocou a data para o dia 27 de abril, né? Primeira fase, 27 de abril de 2025, certo? E aí a segunda fase acho que é dia 8 de junho, se eu não estou enganado. Você lembra se é isso mesmo? Ou está sendo tudo novidade para você? Você nem sabia que tinha saído a data? Ah, tá. Então, ó, primeira fase, 27 de abril. Significa que até lá, vamos pensar na semana do dia 27 de abril, a terça-feira é dia 22, tá? 27, 26, 25, 24, 23, 22. Eu acho que essa última semana a gente tem que deixar para você poder tirar suas dúvidas, a gente revisa algum assunto importante e tudo mais. Então eu não contei essa semana, ok? Tirando ela, contando hoje, nós temos 12 semanas até lá. Eu computei 11, tá? Por que computei 11? Ah, uma semana que não deu para fazer a aula, ou qualquer coisa que possa acontecer, a gente pode tentar repor, mas caso não dê, então eu tô deixando uma semana de folga. Se sobrar uma semana, lindo e maravilhoso, a gente faz mais coisas nessa semana, belezinha? E aí eu dividi então, ó, 3 semanas para mecânica, uma para termo, talvez uma de termo vire 2 ou 1,5, né? 3 de eletricidade, talvez a 3 de mecânica e eletricidade vire 2,5. 2 de magnetismo, meia de ótica e meia de ondulatória, ou seja, não vamos fazer as duas juntas na mesma semana, né? Os exercícios. E uma semana para a gente trabalhar as temáticas, moderna, análise dimensional, experimental, interpretação, aquelas questões que fogem de todos os assuntos, que elas são meio loucas, que tem para o UF. No caso do Enem da FUVEST, acaba caindo mais para física moderna ou interpretação de texto. Tudo bem? E aí eu tentei esquematizar para a gente as semanas que nós vamos trabalhar cada um dos assuntos. Então, na primeira semana agora a gente vai, que aula, trabalhar com termologia. Tudo bem para ti? Joguei mecânica para as oitava, nona e 10ª semanas, ou seja, as últimas, né, antes das temáticas, porque você vai ver mecânica. Você vai fazer cursinho agora? Esse ano? No bio de novo? Então você lembra que você vai começar com mecânica em uma das frentes, né? E a outra vai começar com eletrostática. Talvez o Gui não consiga chegar em eletrodinâmica até o dia da UFA, primeira fase. O, exatamente. O Castro com certeza vai terminar a mecânica, né, a primeira parte da mecânica cinemática. E talvez ele comece já com termo, com a parte de termometria, dilatação e tudo mais, né? Não sei se dá tempo dele chegar em calorimetria e gases. Com certeza gases não. E falar em dinâmica, também não. Então eu deixei a oitava, nona e 10ª semanas para mecânica, porque a gente vai recapitular a parte de cinemática que você vai ver no começo agora, e a gente vai ver a parte dinâmica que não vai dar tempo de ver no coisa. Fechou? Isso daqui depois vai no slide que eu te mandar da aula, já vai estar no primeiro slide para você, tá bom? Essa tabelinha. Beleza? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Algum questionamento? Tem que ter medo, não, mulher. Saber você já sabe. Você já. Agora você precisa ir afinando, né? Ir ajustando os problemas que você tem. E não só ajustar os problemas, mas identificar. Deixa eu abrir que agora eu consigo te ver, né? Então dá pra olhar na tua cara pra falar com você. E não só ajustar, né? Ver onde você tem os problemas e tudo mais, mas principalmente identificar os problemas e saber assim, ó. Pô, eu tenho problema nessa parte de física. Ah, sei lá, tem problema em magnetismo. Eu tenho problema na segunda parte do magnetismo. Porque não é que você tem problema em mecânica, não. Às vezes cinemática vai bem, mas interpretação pega. Dinâmica você sabe fazer, lembra as fórmulas, mas tem medo, né? Então, é na parte. Vamos supor que o magnetismo, a primeira metade vai bem, a segunda metade que o bicho pega. Aí você tenta, e você percebe que o bicho continua pegando. Pronto, você já sabe o que você tem que pular no dia da tua prova. Olhou lá, magnetismo, leu, é da segunda parte que você tem, você pula, esquece.
Volta no finzinho da prova se tiver que chutar. Deu tempo, aí você dá uma pensada para poder chutar e tudo mais. Então você tem que começar a ter as estratégias da prova também, para otimizar para o seu lado. UFO e FUVEST a gente não tem, tá? Mas no Enem, quando for questão do Enem aqui, ó, eu trouxe essas duas não tinha. Eu trouxe a tabela inteira de algumas delas, ó, indicando para você a porcentagem dos alunos que acertaram a questão do Enem. Então, por exemplo, essa daqui é uma questão que só 36% dos alunos acertaram. Isso aqui pode ter um erro percentual, tá, de 2%, que é baseado numa prova de uma única cor. Aí tem as outras cores, às vezes dá uma discrepância ali, mas serve como referência. Essas duas de 24 não tem porque não saiu ainda, né? O INEP ainda não liberou essa percentual de acerto aqui para nós. Fechou, mulher? Sem medo? Bora trabalhar? Então vamos na primeira. Olha só, queima de lenha. E aí depois você me fala, depois da aula, você fala, Pião, era isso que eu tava precisando agora esse ano, tá? Você comentou lá que você queria mais resolução de exercício, a gente vai relembrando teoria em cima deles, né? Aí a gente vai ajustando caso você precise de alguma coisa no meio, tá bom? A queima de lenha produz cerca de 14,3 megajoules de energia por quilo. Considerando-se o calor específico da água em torno de 4.200 joules por quilograma grau Celsius e uma caldeira com eficiência de 70%, quantos quilogramas de lenha seriam necessárias, aproximadamente, para elevar em 10 graus Celsius a temperatura de 10 mil litros de água se esse sistema estivesse isolado? Você que pensa em FUVEST-G, não seria uma questão de primeira fase da FUVEST. Pode aparecer, só não é comum. Enem e UFO, com certeza. O UFO não é a primeira vez, caiu em 22, depois teve algo parecido em 23, né? E o Enem também, ele gosta desse tipo de questão. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, quando você estiver estudando, é importante você fazer, ó, é analisar, né? Aqui ele deu quase que ela toda no Sistema Internacional de Unidades, né? O calor específico da água, que é aquele Czinho, né? Então vamos lembrar aqui, ó, esse calor específico, né? É aquilo que a gente representa pela letra C, pequenininho, C minúsculo, certo? Essa não é a unidade convencional. Você lembra qual é a unidade convencional? Essa daí está no Sistema Internacional, praticamente, né? Tirando o grau Celsius. Mas qual seria a unidade usual para nós aqui, você lembra? Calorias por grama, a unidade de massa, né? E aí a temperatura fica em grau Celsius mesmo. No Sistema Internacional, isso daqui deveria estar em joule por quilograma Kelvin, né? Aqui no caso ele colocou a temperatura em graus Celsius, mas a gente acaba falando que ainda é uma unidade do sistema internacional, porque como ali entra uma variação de temperatura, então aquela unidade ela representa uma variação de temperatura e não a temperatura, a gente tem que lembrar que a variação de temperatura em Celsius e em Kelvin é a mesma para nós, certo? A energia, lembrar que a energia aqui, ó, então esse carinha que ele deu aqui produz 14,3, né, megajoules. O cara está indicando para nós aqui a representação da grandeza energia. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade é o joule. Você está aí? Tá. Você viu uma tela preta aparecendo aqui no meio? Então não foi só eu, então beleza. Não podemos esquecer apenas do mega. O mega não é unidade de medida, né? Ele é aquele múltiplo ou submúltiplo, tá lembrado? Que a gente representa pela letra em mão e ele tem um valor. Quanto que ele vale para nós? Mega, giga, tera. Isso. E o quilo? Qual que seria o quilo? E o mega, então? Isso, perfeito. Mega 10 a sexta. Lembra que esses múltiplos, submúltiplos, tem que saber decor, não tem jeito, tá? Você precisa saber decor isso daí.
Se precisar depois, você me manda no WhatsApp, fala, me manda uma tabelinha. Aí eu te mando uma tabelinha, tá bom? Pra você plastificar e colar na tua casa inteira, pra você olhar pra ela todo dia. Bom, não esquecer que ele está falando que existe um rendimento da caldeira, não importa de quem aqui, né? No caso aqui de uma caldeira que ele está falando, de 70%. Então a gente vai ter que tomar cuidado que nem tudo que está sendo fornecido está sendo aproveitado. Para elevar, né? Então ele está falando aqui, ó, em elevação de temperatura. Se ele está falando em elevar a temperatura, ou se ele falar assim, redução de temperatura, significa que ele está falando em variação de temperatura. Então essa variação de temperatura ela vale 10 graus Celsius para nós. Fechou? A temperatura de 10 mil litros de água. E aí o cuidado que a gente tem que tomar é que isso daqui ele está fornecendo um volume. Pode ser que a gente tenha que trabalhar com isso daqui na unidade de massa, certo? E aí você precisa saber transformar de litros para quilogramas. Converter de litro não é nem transformar, né? É converter o volume de 10 litros de água em quantos quilogramas de água nós temos aí. Então você lembra como é que faz a conversão quando você quer converter de volume litros para massa em quilogramas? Só por densidade? Uma boa. Aí você vai fazer o que aqui com densidade? Densidade seria a massa sobre o volume. Show. Então, como você quer achar a massa, você vai isolar a massa, certo? Aí ela vai ficar a tua densidade, que vale quanto? Da água. O quê? Grama por ml. Você me pegou agora, tá, mulher? Mas se 1 litro tem 1 quilo, 1 grama tem 1 ml. Tá certo? Cada centímetro cúbico representa 1 ml. Belezinha. Oi? Normalmente, mas não é. Na química vocês trabalham muito por ml, acho, né? Grama por mililitro é comum lá. Então você pode usar o teu conhecimento da química para poder resolver problemas de unidades aqui na física. Fechou? Sempre, tá? É a mesma regra. Bom, se for uma provavelmente a água ele não é obrigado a te fornecer, você tem que saber. Qualquer outra substância ele teria que fornecer. Provavelmente, Gi, se ele não forneceu, é porque em algum momento vai dar para cortar a densidade do óleo ali com outra densidade do mesmo óleo, da mesma substância, e aí você não depende dela. Por isso que ele nem forneceu, sacou? Mas aí eu lembrei da do óleo, que era, posso pôr 0,8? Pode, desde que a tua prova seja uma questão fechada. Prova teste. E não prova aberta, porque na aberta você não pode supor valores que ele não forneceu para você. Entendeu? Belezinha? Então, ó, densidade, o volume que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, certo? E aí, qual que é o volume de água? 10 mil litros. Aí acabou, né? Aqui você vai cortar esse L do litro com este L do litro. E eu tenho que lembrar que o mili, ele é um submúltiplo para nós, né? Ele também equivale a uma potência de 10. Você lembra 10 é quanto ele vale? A menos 3. Show de bola. Então você ficaria que a massa dessa água ela equivale a 10 mil dividido pelo 10 a menos 3, só que em gramas, né? E eu precisaria dessa massa em quilograma, concorda? Por que que eu vou ter que trabalhar com essa massa em quilograma? Caso eu precise da massa realmente, né? Nós estamos fazendo mais por curiosidade aqui, depois que não vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Mas por que que eu preciso em quilograma? Porque eu estou olhando que o dado que depende da unidade massa que está em quilograma para nós, que é o calor específico. Até aí, tudo bem?
O 10 a menos 3, se eu passar para cima, vai trocar o sinal de expoente, lembra? Fica 10 a terceira. E o 10 a terceira nós sabemos que representa um quilo. Então a gente pode falar que a massa de água vale 10 kg, 10.000 kg. Ou seja, uma relação muito importante que vale a pena você guardar é que a densidade, não de qualquer substância, tá? Da água, ela equivale a 1 quilograma. Perceba que a massa eu não estou colocando em grama, que nem a gente colocou aqui, ó, estou colocando em quilograma por litro. Perceba que eu não estou colocando o volume em mililitro, eu estou colocando em litro. Cada 1 quilograma de água equivale a 1 litro de água. Ou seja, se eu tenho 10.000 litros, você já poderia colocar direto 10.000 quilogramas. Tá? Às vezes, quando ele te fornece a densidade da água, é comum ele fornecer nessa unidade. Cada água, densidade da água vale 1 quilograma por litro para nós. Belezura? Bom, pergunta do exercício. Vamos focar na pergunta do exercício. Quantos quilogramas de lenha? Então tá aqui, ó. Quantos quilogramas de lenha seriam necessários aproximadamente, né? Para elevar em 10 graus Celsius a temperatura da água. Então a pergunta do exercício é a massa de lenha. Vou chamar essa massa de mol. É o que o exercício está perguntando para nós aqui. E aí, essas sugestões. O que você lembra? O que você consegue pensar para a gente trabalhar aqui? A ideia é essa. Com 70% você vai ter que fazer uma regrinha de 3. Perfeito. O problema, o cuidado que você tem que tomar aqui, que aí agora eu vou perguntar para você para entender o que foi que você falou, tá? Aqui nós temos a água. E a gente quer que esta água sofra uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, certo? Aqui eu vou ter a lenha. E essa lenha ela vai ser queimada, ou seja, vai gerar uma chama aqui para nós, ó, que ela vai fornecer calor. Então vamos lá, a lenha fornece calor aqui para a água. Existe um calor, uma quantidade de calor total que sai dela, concorda? Da queima da lenha. E existe uma quantidade de calor útil que a gente vai usar para esquentar a água. E a gente sabe que uma parte desse calor acaba sendo dissipado para o ambiente e a gente não consegue usar. Isso significa que o calor útil representa o que a gente consegue aproveitar da energia. Quanto que a gente está conseguindo aproveitar aqui? 70%. Era isso que você tinha interpretado? Isso, perfeito. Isso significa que você não vai encontrar o útil a partir do total. Vai ser o contrário. Você vai ter o útil, você vai ter um jeito de encontrar o útil, e aí a partir disso que você vai conseguir encontrar o total. Ou por essa equação que a gente acabou de montar, ou pela regra de 3 que você tinha sugerido, certo? Lembre-se que isso daqui ela vem de uma regra de 3, né? Essa equaçãozinha que eu montei aqui agora é uma simples regra de 3. Agora o problema é, como que nós vamos achar esse útil? Isso, mulher. Então vamos lá, nós percebemos que esse Q útil ele é a quantidade de calor para variar a temperatura da água, ou seja, é um que macete para nós.
Então, jogando os dados que nós temos aí, a massa de água que nós vamos aquecer em quilogramas, a gente acabou de ver que vale. Precisa pôr as unidades, Chi, ou não tem necessidade? Não precisa? Não, perguntando para você, tá? Não tem necessidade, né? Você já enxergou que as unidades estão se casando, vai dar cancelamento. Deu aquele BOzinho, ficou na dúvida, coloca a unidade junto na conta, cancela quem for, você vê o que sobra sempre, tá? Calor específico é o nosso Czinho, que é o 4.200 joules. Então eu já percebo que a quantidade de calor vai sair em joules. Por quilograma, que acaba cortando com o quilograma da massa. Por grau Celsius, significa a variação de temperatura. Tem que entrar em grau Celsius aqui para nós. Fechou? Então a gente vai chegar aqui a essa quantidade de calor útil. Ela vai ficar 42 ou 4,2 vezes 4,2 do 4.200 sobraria um 10 a terceira, concorda? Aí com 10 a 1 dá 10 a quarta, com mais 4 zeros daria um 10 a oitava joules para nós. Belezinha? Fazendo caixinha, mas lembra que essa caixinha numa prova aberta não pode ser usada, né? Agora, para achar o calor total, né, para a gente poder descobrir a quantidade de calor total, a gente vai fazer uma regra de 3 ou jogar nessa equação. Eu vou na regra de 3, qual que você tinha sugerido, tá? O Q total representa para nós 100%. Tudo do calor foi fornecido. O Q útil, que nós acabamos de ver que vale 4,2 10 a oitava joules, representa 70%. Ok? Exato. 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 A ideia é a seguinte, a interpretação que você tem que ter é o seguinte, sempre que você estiver calculando existe rendimento ou aproveitamento, o que você conseguiu calcular a partir de alguma fórmula física, né? Um quimacete, um quimole, um PET, né? Se ele fornecer um resistor, você vai trabalhar com PUR, PRI ou PUI para poder calcular a potência, dessa forma achar energia pelo PET, não importa. Aquela energia que você encontrou, ela é o total ou ela é o que eu estou usando? Isso você vai ter que interpretar do texto, não existe uma regra, tá? Ó, é sempre desse jeito. Não. Depende muito do texto, do que ele está oferecendo para nós. Ele deu dados. A gente consegue enxergar essa situação ocorrendo aqui, não consegue? Eu vou botar lenha, vou lá com o isqueiro, acendo o fogo, a lenha começa a queimar, calor é fornecido para a água aumenta a temperatura. Mas parte do calor que veio da lenha queimada não foi totalmente para a água. Uma parte foi jogada fora. Então eu preciso entender agora o que eu calculei. O que eu calculei foi o que precisou para a água variar a temperatura, ou seja, é o que chegou na água. Esse é o meu útil. O que ele quer? A massa de lenha queimada. Para isso, o que eu preciso descobrir? Ele me deu um dado aqui, ó. Ele fala que a queima da massa da lenha gera 4,3 10 a sexta joules por quilo de lenha queimada. Então você concorda que a gente consegue uma outra regrinha de 3 aqui? A gente consegue fazer isso daqui, ó. 1 quilo de lenha é capaz de fornecer 14,3 vezes 10 a sexta, que é o mega joules. Agora eu quero descobrir qual é a massa total de lenha, então, que eu devo queimar em quilogramas, para que eu consiga ter essa quantidade de calor total. Sabendo que desse total, quando sai para a água, nem todo ele vai para a água, apenas 70% vai para a água. E que eu acabei de descobrir que esse 70% vale 4,2 vezes 10 oitavos. Então agora vamos fazer o caminho contrário, né? Sacamos o que está sendo utilizado, desse útil, que é o que eu tenho aqui, ó, eu vou conseguir descobrir o total. Se o útil equivale a 70%, quanto que seria 100%? É isso que a gente vai fazer agora.
Porcentagem eu posso cortar com porcentagem. Se a gente multiplicar em cruz, vai ficar 70 vezes o que total, que é o que nós queremos descobrir, é igual a 4,2 vezes 10 à oitava, tudo isso vezes 100, certo? Um zerinho de um lado, posso cortar com um zerinho do outro, certo? O 4,2 vezes 10 vai dar 42. Aí esse 7, que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. E aí 42 dividido por 7, nós vamos descobrir que essa quantidade de calor total, ela vale 6 vezes 10 oitavas joules. Concorda ou não? Perceba que o total deu maior que o útil. Já existe uma coerência para vocês, você concorda? Na mesma potência de 10, um vale 4,2, que eu usei de um total que eu poderia receber, né? Que era 6. Se você chega no valor menor que 4,2, é bom você já ficar ligado, né? Falou, opa, peraí, errei alguma coisa. Como é que o total pode ser menor do que o útil para nós, do que eu estou usando? Ok? Agora a gente vai trabalhar aqui na última regra de 3, ó. 1 kg de lenha forneceu 4,3 megajoules, 10 a sexta joules. Eu quero saber qual é a massa de lenha queimada, então, para fornecer para nós essa quantidade aqui, ó, 6 vezes 10 oitavas joules. Multiplicando em cruz, nós vamos ficar 14,3 vezes 10 a sexta vezes o emão é igual a 1 vezes 6 10 oitavas, certo? Concorda que o 6 10 oitavas a gente já pode colocar assim, ó, 610 a sexta? Que aí 10 a sexta, ó, cortou, né? Aí o 14,3 vai passar dividindo, então a gente vai ficar que a massa de lenha queimada é 600 dividido por 14,3. Dividido. Oh, caraca, o negócio é ruim demais. Dividido por 14,3. 41,96 quilos. Aproximando, né? Que daí para nós a alternativa A, 42 quilos aproximadamente. Pergunta, dona Giovana. O que você não lembrava aqui? Ou você lembrou de tudo? Equação. Oi? Unidade de medida, né? Ajustar a unidade de medida, talvez, do volume de água. Os múltiplos e submúltiplos que vão aparecer para vocês, né? E um pouquinho de interpretação, né? Eu acho que quando começa a aparecer muitas informações, né? Jogar muitos assuntos diferentes, às vezes linkando um com o outro, vocês travam. Normalmente vocês travam. Bora, próximo? Bom, esse daqui, ó, mais teórico também da UFO 2021, né? Uma planta é uma estrutura complexa formada por elementos químicos que, isolados ou agrupados de forma aleatória, não a torna um ser vivo. Para que um ser vivo mantenha sua estrutura e funcione de forma harmônica, é preciso empregar energia. Caso contrário, esse ser morre e se desintegra. A lei física que explica por que a vida necessita dessa condição para se manter é a. Eu tentei lembrar mais ou menos exercícios que eu tinha trabalhado com você o ano passado. E aí eu tentei não colocar eles na aula, tentei deixar eles para a lista que eu vou mandar para você depois, tá? Esse daqui eu não lembro se a gente chegou a fazer ou não. Você lembra essa questão? Acho que não? Excelente. Excelente. Então vamos lá. Ele está falando de um ser vivo. Que um ser vivo, para que ele funcione de forma, se mantenha sua estrutura e funcione de forma harmônica,
precisa empregar energia. Caso contrário, ele morre. Caso contrário, ele morre. Por exemplo, nós. Qual é a nossa forma de receber energia? Alimento, né? Poucos luz solar, mas principalmente alimentos. Alimentos que têm proteínas, fibras e assim por diante, né? Carboidratos. Aí o Reginaldo e o Diego vão rasgar o verbo com vocês novamente esse ano para poder mostrar tudo isso. É uma parte da biologia. Mas a gente precisa de energia. Aí ele quer saber que lei física que explica por que a vida necessita dessa condição para se manter. E se você não conseguir me responder qual é a lei que resolve isso, tenta falar para mim, peão, eu acho que não pode ser essa por causa disso, disso. Beleza. Também. Mas não desse tipo de energia que está sendo dito aqui. Né? A última você não colocaria por quê? Faz sim, mulher. Se você não faz, você vai fazer agora. Ó. Essa daqui, Lei da Conservação de Energia Mecânica. O que ele fala para nós? Que a energia cinética. Perdão. Peraí, não é a cinética. A energia mecânica. Não era o total que ele escreveu. Eu ia escrever total antes e total depois, escrever só antes. E a energia mecânica total depois, total, de todos os corpos envolvidos, se você estiver trabalhando com um sistema conservativo, essas energias elas se mantêm. Lembram? Uma criança desce no escorregador, a energia potencial gravitacional lá em cima, ela se transforma em energia cinética quando ela chega lá embaixo. É isso que fala o sistema conservativo. Que também pode ser usado na dinâmica impulsiva, nas colisões, nos choques que você sugeriu, né? Só que lá em um tipo de choque apenas, que é aquele chamado perfeitamente elástico, ou apenas elástico, a gente vai poder falar que a energia mecânica se conserva. Em todos os outros tipos de choque, a energia cinética, a mecânica, perdão, ela muda, comparando o antes com o depois para nós. Fechou? Fechou não? Fechou? Lei universal da gravitação. Essa lei universal da gravitação, ela também pode ser chamada de quarta lei de Newton, certo? E essa quarta lei de Newton, ela representa para nós como é que a gente pode calcular a força de atração gravitacional entre corpos celestes. Ela é preferida. Oi? Eu tenho certeza que você sabe. Fala. A elétrica, né? Isso. Então fala. Gzim? Isso. Isso, perfeito. Ela é muito parecida com a da força elétrica, que representa para nós uma outra lei, que é a chamada lei de Coulomb, né? Que fala que a força elétrica depende de uma constante eletrostática. As cargas, o produto das cargas, das duas cargas, né? Qzão, Qzinho, dividido pela distância entre elas ao quadrado. A diferença é que como a carga pode ser negativa, ela para nós ela entra em módulo, né? Essa seria a lei de Coulomb. Essa é a lei universal da gravitação. Realmente não está explicando nada ou relacionado nada que explique o que ele está querendo dizer aí para nós. Lei de Boyle-Mariotti. Bom, vamos lá. Essa lei de Boyle-Mariotti, eu não sei se você vai lembrar, mas a gente aprende, a gente normalmente, né, mostra para vocês as transformações gasosas. Então, vamos colocar aqui, ó, transformação gasosa. Transformação gasosa. Quando a gente fala em transformação gasosa, um gás sofre uma transformação.
a gente pode ter algumas transformações. A gente fala uma, é a chamada transformação isobárica. Você lembra dela? Que tem pressão constante. Lembrou? Temos a isocórica, isométrica ou isovolumétrica, que é de volume constante, certo? E a última é a chamada isotérmica. A isotérmica é que tem temperatura constante. Isso daqui não é muito comum a gente cobrar na física, tá, Gi? Mas a química acho que de vez em quando fala desses nomes, se eu não estiver enganado. Então, por exemplo, ó, se você colocar a lei de Charles, ele colocou Charles e Gay-Lussac aqui, ele misturou as duas, ó. Segundo a lei de Gay-Lussac, volume e temperatura de um gás sempre serão diretamente proporcionais desde que a pressão seja constante. Então a química, ela costuma chamar essa lei aqui, ó, né, às vezes colocar o nome, lei de Gay-Lussac, Gay-Lussac, né? E deixa eu apagar aqui só, senão depois eu não consigo. Ela representa para nós quando a transformação é pressão constante. Então essa daqui, ó, Gay-Lussac para nós, certo? Aí tem uma outra, que é a de Charles, que está aqui embaixo, ó. Que foi a que eu digitei, mas ele já colocou as duas juntas, Charlie e Gay-Lussac. Pode ser enunciada da seguinte maneira: para uma quantidade fixa de gás ideal, mantida a pressão constante, o volume por ele ocupado é diretamente proporcional à sua temperatura. Comportamentos do gás. Vamos pegar essas três aqui, ó. De acordo com a lei de Boyle, a pressão e o volume são inversamente proporcionais, e quando variamos, a temperatura do gás permanece constante. Essa é a última que eu queria mostrar. A lei pressão-temperatura constante. Pressão e a temperatura são grandes diretamente quando variamos o volume de gás constante. Ele não está mostrando a última aqui, mas deixa que eu coloco para você. Ó. Quando a isocórica é volume constante, ela é a chamada lei de Charles, que é a letra C, certo? E a última, a isotérmica, ela é chamada de lei de Boyle ou lei de Boyle-Mariotti. E aí, olha o que eu queria mostrar aqui. Normalmente, Gi, a ordem que você aprende, não existe uma regra, uma ordem aqui, assim, ó, precisa se mostrar primeiro essa transformação, tá? Mas normalmente você vai ver a isobárica, depois a isocórica e por último o professor acaba deixando a isotérmica. Eu não conversei com o Castro, no seu caso, né, o Castro que dá aula para você dessa parte, mas eu acredito que ele deve fazer dessa forma. Pode ser que mostre a isocórica primeiro e depois a isobárica, né? Mas se você aprender que vê isobárica, depois a isocórica, depois a isotérmica, perceba que você aprende na ordem contrária da ordem alfabética. A primeira que a gente aprende é a letra G, lei de Gay-Lussac. A segunda que a gente aprende é a letra C, lei de Charles. A terceira que a gente aprende é a lei de Boyle-Mariotti, que seria a primeira letra do alfabeto. Então a gente aprende a contrário do alfabeto, né? Caso apareça para você, como já apareceu em outros vestibulares, questões parecidas com essa, tá? Com as três leis citadas nas alternativas, né? Então aí fica mais fácil você lembrar dos nomes. A Gay-Lussac, a lei de Charles, a lei de Boyle. Aí você põe Boyle, B, C e G. Aí lembra que é o contrário que você aprendeu. Então primeiro eu aprendi isobárica, isocórica, isotérmica. Eu vou inverter, vai ficar isotérmica, isocórica e isobárica.
É o contrário da que a gente aprende. Só que aí o problema é você guardar uma relação que você aprendeu porque não existe uma regra. É diferente das leis de Newton, por exemplo, né, que tem a primeira lei, a segunda lei ou a terceira lei. Uma regrinha para você poder guardar aqui. Fechou? A lei de Boyle-Mariotti fala que numa transformação gasosa, né, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Inclusive você tem um gráfico aqui, ó, que você pode montar para essa lei, que seria o gráfico de pressão por volume. E aí você tem aquela chamada isoterma, que é uma curva que não encosta nos eixos para nós, lembra? Não encosta nem no eixo da pressão, nem no eixo do volume. E quanto mais essa isoterma estiver afastada do seu gráfico, maior é a temperatura dela. Isso que a gente tem que lembrar. Ou seja, cada ponto, aquele ponto que tiver a maior relação de produto, pressão, volume, determina para nós a maior temperatura. Então, aqui no caso, a T1, ela tem um produto pressão por volume menor do que a T2. Por isso que a temperatura dela sempre vai ser menor que a isoterma T2 para nós aqui. Fechou? Segunda lei da termodinâmica é a lei do caos, né? A segunda lei da termodinâmica, ela fala para nós que é impossível converter integralmente toda a energia recebida, todo o calor, em trabalho para nós. A gente sempre vai ter uma perda, sempre vai ter alguma parte da energia se dissipando no sistema ou no universo para nós. Então, por exemplo, você come, se alimenta, come seu almoço, pronto, é suficiente para você dissipar uma energia e você vai continuar sobrevivendo? Não, porque parte da energia você não consegue, se você consumir 10 joules, você não vai conseguir converter 10 joules em utilização do seu corpo, você acaba perdendo uma parte, né? Pois uma parte você acaba tendo que se transferir, para o sistema externo. Então, quem explica ou está mais envolvida com a ideia dos seres vivos, não importa qual ser vivo, precisar de energia para poder continuar o seu processo em vida, seria melhor a segunda lei da termodinâmica para nós aqui. Ok? Deixa eu fazer um negócio aqui agora. Você está aqui. Beleza. Aí eu fecho aqui para aparecer aqui. Beleza. Fechou, Gi? A última questãozinha para nós, então, ó. Silvia era moradora da cidade de Santos, nível do mar, litoral de São Paulo, e mudou-se para uma cidade no alto da Serra da Mantiqueira, no interior de Minas Gerais. Ela continuou usando o mesmo fogão e a mesma panela comum para cozinhar batatas, mas percebeu que, com a mesma quantidade de água e o mesmo tempo de cozimento, as batatas passaram a ficar menos cozidas do que quando preparadas em Santos. Você sabe explicar por quê? Beleza. E o quê? Isso. Então aqui nós temos maior pressão atmosférica, certo? Isso indica para nós maior temperatura de perfeito. Ao nível do mar, quanto que seria essa temperatura de ebulição para nós? Perfeito. Agora, quando ela muda para o interior de Minas Gerais, a tua terrinha, ela está sujeita a uma menor pressão atmosférica, certo? Porque ela subiu a serra, tem menos ar sobre ela, portanto gera menor pressão atmosférica, o que junto gera para nós uma menor temperatura de ebulição. Quanto? Não sabemos. Seria uma tabela. Eu também não sei decor. Tem que pegar uma tabela ou um gráfico para a gente poder analisar. E aí a gente vai perceber que essa temperatura, com certeza,
ela tem um valor menor do que 100 graus Celsius, certo? Se a gente lembrar que a água, quando entra em ebulição, ela não muda o seu estado físico, então ela vai ter que toda a água mudar o estado físico para depois voltar a aumentar a temperatura. Significa que a batata em Minas Gerais ela está sendo cozida numa temperatura menor. E aí, com menor temperatura, leva-se mais tempo para que ela atinja o ponto de cozimento correto dela. Certo? Do ponto de vista físico, qual é o procedimento a ser adotado por Silvia para resolver seu problema? Aumentar a vazão do gás? Ampliando a chama do fogão, pois quanto maior esse calor fornece a água, maior será a temperatura de ebulição? Não. Chegou na temperatura de mudança de estado físico, não adianta aumentar o gás, aumentar a chama, porque não vai aumentar a temperatura. Toda a substância vai ter que mudar o estado físico primeiramente, não é verdade? Então esse aumentar a vazão está errado. Você pode diminuir, que não vai, só vai economizar o gás se você diminuir, mas ainda assim vai demorar o cozimento da batata do mesmo jeito. B. Passar a usar uma panela de pressão, pois a água, nessa condição, entrará em ebulição a uma temperatura mais alta. O que você acha dessa? Sim. Usando a panela de pressão, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquela pressão que está pequena, ela aumenta, mais até do que a pressão atmosférica. Consequentemente, ela consegue aumentar a temperatura de ebulição da água. Consequentemente, o alimento vai estar sofrendo cozimento acima de 100 graus Celsius, 108, 112, 117 graus Celsius. Isso vai fazer com que o tempo de cozimento dele seja mais rápido para nós. Então, a melhor alternativa aqui seria a alternativa B de nádegas. Fechou? C. Colocar mais água na panela, pois isso aumentará a capacidade térmica do conjunto. Se você colocar mais água na panela, você aumenta a capacidade térmica do conjunto. Beleza, mas não muda a temperatura em que a água vai entrar em ebulição. Apenas vai demorar mais tempo para a água poder chegar no ponto de ebulição dela, independente de qual seja o valor. Certo? Então isso não tem, ele está certo ao item, né? Colocar mais água na panela e isso aumenta a capacidade térmica do conjunto? Sim, porque eu tenho maior quantidade de matéria, então eu vou precisar fornecer mais energia, maior capacidade térmica. Mas vai diminuir ou melhorar o tempo de cozimento da batata? Não, pelo contrário. Vai demorar mais tempo para chegar na temperatura de ebulição. E isso ainda não vai mudar essa temperatura de ebulição, que continua sendo aquele telinha para nós. Por isso que a C está errada. Certo? E D. Acrescentar sal de cozinha à água, pois isso reduzirá a sua temperatura de ebulição. Se você acrescentar o sal de cozinha, a única coisa que vai acontecer, a água vai começar a evaporar no ponto de ebulição e a água evaporando, o sal sobra no fundo do recipiente. Mas a água continua sofrendo ebulição na temperatura dela. No caso de Santos, a 100 graus Celsius. No caso de Minas Gerais, uma temperatura menor que 100 graus Celsius. Colocando sal não vai mudar esse valor para nós. Fechou? Fechou, mulher? Gi, semana que vem a gente continua nessa parte. Cadê você? Peraí, coloquei errado aqui. E eu vou te mandar uma lista que tem 24 questões, tá? Com gabarito, com resolução. Não é para você ter pressa com a lista. Você termine ela até a UF, tá? Faça um pouco mais hoje, semana que vem também. Quando eu entrar com a lista da outra aula, aí você já começa a trabalhar um pouquinho mais da outra aula e alguns dessa. Depois, quando eu der outra lista, aí você trabalha mais da terceira lista e alguns das duas primeiras. De forma que você possa manter o contato com os assuntos sempre. Isso, não precisa fazer tudo agora não. Se você quiser fazer tudo, tudo bem, mas você vai ter problemas com alguns provavelmente. Aí esse daí você marca e você retoma eles depois, entendeu? Beleza? Você confia que você não vai ter mais aula comigo, é isso? Não, é que eu achei que se você perguntar alguma coisa, eu vou passar no vestibular. Pode ser online também. Eu vou. Eu tenho um curso que eu tô abrindo, junto com outro professor, que é da Ensinaís, da escola que eu tinha lá era Araraquara ainda.
Só que a gente está abrindo só para aulas particulares, por enquanto. Depois não vamos oferecer curso Enem, curso não sei o quê. Por enquanto tem aulas particulares. Só que a gente está no começo, nós estamos cadastrando os professores, fazendo entrevista e tudo mais. Eu vou ver e aí eu te passo alguns contatos para você poder trabalhar. De biologia, tá? Você queria uma vez por semana? Você queria algumas aulas apenas? Sim. É puxado, é puxado. Para quem não faz biorroça não é tão puxado, mas para quem faz biorroça é puxado. Aula particular sempre é bom, Gi. Sempre é bom. Agora, daqui a pouco você tem que começar a diminuir. Peão, ó, podemos fazer a cada 15 dias, ou você vai até você tiver segurança, obviamente, né? Na matemática, na biologia talvez você pegue mais rápido as coisas. De repente fazer a cada 15 dias. Mas é pegar a confiança e pegar o traquejo. Depois vai, começa a andar sozinho. Você vai perceber que você começa a render mais nas aulas, você começa a entender o que o professor está falando, as matemáticas que são feitas, né? Isso daí ajuda muito. Não, você fez muito bem. Eu vejo e te passo depois, tá bom? Nada, imagina, até semana que vem. Tchau, tchau. Bons estudos. Tchau, tchau.